Fala pessoal do segundo ano, tudo jóia com vocês? Espero que sim. E aí a gente vai dar essa semana continuidade ao nosso conteúdo envolvendo ainda determinantes, né? A gente vai ver algumas aplicações de determinantes, tá? A primeira delas, e vista essa semana, vai ser a aplicação para resolver sistemas de equações lineares, né? De ordem n por n, né? Onde tem um número n de equações e um número n de variáveis, né? A gente consegue associar esses sistemas a matrizes e com um auxílio em especial aqui do que a gente vai ver hoje, que é a regra de Cramer, a gente vai estar resolvendo algumas equações e aprendendo como aplicar o determinante para esse cálculo de resolução de sistemas. Beleza, pessoal? Vamos seguir com a aula então. Bora lá, pessoal, então. A gente vai estar vendo aqui, apresentando a vocês um pouquinho sobre a regra de Cramer, né? E o que é a regra de Cramer, né? A regra de Cramer é uma utilização, uma aplicação que faz uso de determinantes para encontrar os valores, né, os resultados, os valores das incógnitas de um sistema linear normal. Depois a gente fala um pouquinho mais o que é um sistema linear normal, tá? Que na verdade já antecipo que é um sistema que tem uma única solução para cada variável, né? E aí cada uma das variáveis chamadas aqui de xi, né? Normalmente a gente usa x, y, z, mas vamos lá pensar no x1, x2, x3, né? Esse i vai variar de 1 até n, né? Ele vai ser dado pelo dxi dividido por d. Quem são esses caras, né? Então, o i é um número que varia de 1 até n. Esse n é um número de incógnitas que o sistema tem. A gente vai estar falando aqui de sistemas do tamanho n por n, né? Então, com n variáveis e n equações, né? O número de variáveis tem que ser igual ao número de equações. E que o determinante da matriz associada incompleta, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ele não é zero, não é nulo, tá? Então, esse dzão que está aqui embaixo é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele é o determinante da matriz que eu vou chamar de A, que é o determinante da matriz incompleta associada ao sistema, e o dxi é o determinante obtido através da substituição na matriz incompleta da coluna I pela coluna dos termos independentes. Meu Deus, o professor está falando grego aí, né? Não, vamos lá, por partes a gente vai apresentando. Eu vou tratar esse conteúdo mais com um exemplo direto, porque acredito que se torna até mais fácil de já ir visualizando o que se faz, né? Como é uma situação bastante operacional, é importante tratar ele dessa forma, né? Com um exemplo. Bom, pessoal, vamos lá então. Um exemplo apresentado aqui traz o seguinte: resolver, com o auxílio da regra de Cramer, os seguintes sistemas. E aí, o sistema é o seguinte: a primeira equação do sistema fala 2x1 mais x2 igual a 7. Imagino que vocês não estejam tão acostumados com essa nomenclatura, mas se vocês pensarem em 2x mais y igual a 7, a gente está falando da mesma coisa, tá? O que eu estou dizendo aqui é que esse tal de x1 seria uma das nossas variáveis e o tal do x2 seria a segunda variável, tá? Então, x1, primeira variável, x2, segunda variável, x3, terceira variável, x4, quarta variável e assim por diante. Então, o sistema ele pode apresentar dando nomes para as variáveis x, y, z, w, ou simplesmente chamando de variáveis x e numerando elas pela ordem x1, x2, x3, tá? Então, talvez para alguns, uma novidade essa questão da forma de se falar das variáveis, o nome que está se dando às variáveis, né? Bom, vamos lá então. Uh, Qual é a ideia da matriz associada, tá? Então a gente tem uma matriz com os valores coeficientes que estão na frente das variáveis e uma coluna contida com os termos independentes, que é assim que a gente chama dos resultados ali, igual a 7, igual a 3. Então o que eu estou falando é o seguinte: a matriz associada ela tem esse formato aqui, ó. O 2, que está na frente do x1. Quantos x2 tem ali? Um x2, certo? E, por fim, a gente tem o 7 ali. Estou olhando para a primeira equação, né? Primeira linha do sistema, onde eu tenho 2x1, está aqui o 2, 1x2, está aqui o 1x2. Ah, professor, mas não está escrito 1 lá. Ah, quantos x2 tem lá? Tem 1, tá? E o 7. E na segunda linha, eu tenho o 2x1 de novo, né? Só que eu tenho menos 3x2, então menos 3x2, e eu tenho o 3 aqui ao final, tá? Essa é a matriz. Ô, professor, mas tu não falou que era uma matriz no tamanho n por n? E aqui a gente tem duas linhas e três colunas. Calma lá.
vou fazer um pontilhadinho aqui, ó, que a gente divide essa matriz em duas partes. Essa é a matriz associada, mas lembra que eu falei no início lá que a matriz que eu vou chamar de A vai ser a matriz incompleta associada. O que é isso? A matriz incompleta associada é a matriz que dispõe somente dos coeficientes das variáveis, né? Ou seja, é tudo que está antes do pontilhado aqui. Então, é a matriz quadrada do tamanho 2 por 2, porque a gente tem aqui um sistema de duas equações e duas variáveis, que vai ter o número 2, o número 1, o número 2 e o número menos 3. Essa é a matriz que eu considero e chamo aqui de A, ok? Para saber se esse sistema ele tem solução, eu vou calcular o determinante dessa matriz A e se essa solução for única, obviamente, né? Ele pode ter solução e pode ter infinitas soluções, ele pode não ter solução e ele pode ter uma única solução. Se ele tiver uma única solução, ele vai ter o determinante dessa matriz vai resultar em zero. E aí eu vou partir para o cálculo já do determinante dessa matriz, tá? Determinante de A é igual. Lembrando, né? dp menos ds, lembram? Então, eu estou multiplicando diagonal principal, aqui 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6, menos ds. ds é quem? 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, ficou menos 6 com menos 2. Isso resulta em menos 8, certo? Beleza. Então, quer dizer, essa matriz, ela possui solução e a solução é única. Quer dizer, desculpe, essa matriz tem determinante que não é zero, portanto, o sistema possui solução e essa solução é única, ou seja, o valor de x1 é um único valor e o valor de x2 é um único valor também. Para além da matriz A, a gente vai ter outras duas matrizes, quais sejam, né? A matriz que eu vou chamar aqui de matriz x1, que eu vou estar relacionando os elementos x1. Vejam bem, como é que a gente constrói essa matriz? A gente vem para cá, deixa eu só apagar essa parte que não ficou legal. Vou reescrever isso aqui, tá? A gente vem na matriz x1, a matriz x1 vai ser o quê? Ela vai ser uma matriz que contém a seguinte característica. Ela vai ter, eu vou tirar a coluna que está relacionada com o x1, ou seja, a coluna que tem o número 2 e o número 2, e vou substituir esses valores pelos termos independentes, ou seja, o 7 e o 3, ok? Então, como é que vai ficar essa matriz? Veja bem, estou olhando para essa matriz de referência, que foi a primeira matriz associada que foi construída. Então, ó, eu não vou escrever nem a primeira coluna ainda por enquanto, vou lá para a segunda coluna, que vai permanecer exatamente igual a da matriz A, 1 e menos 3, beleza? A única coisa que muda da matriz x1 para a matriz A é que ao invés de eu ter a primeira coluna igual a da matriz A, eu vou ter no lugar dos elementos x1 os termos independentes. Então, aqui vem o 7 e o 3, ok? Ó, pessoal, o 7 e o 3, eles são os termos independentes, o que está depois do igual lá no sistema, tá? E eu vou ter também uma matriz chamada de matriz x2. Essa matriz x2 segue a mesma ideia. O único detalhe é que agora eu estou falando dos elementos que estão na segunda coluna, né? Os meus x2 são os elementos da segunda coluna. Então, a primeira coluna ela continua exatamente igual à matriz A. O que vai mudar são as colunas ali que tem o x2, ou seja, eu tinha 1x2 e menos 3x2. Eu vou substituir esses valores pelo 7 e pelo 3. Então, essa matriz vai ser a matriz 2, 7 e 2, 3, ok? Essas são as matrizes x1 e x2. E aí eu vou calcular o determinante de cada uma também, beleza? Vou seguir para o outro slide. Bom, então assim, trazendo algumas informações para cá, o determinante da matriz A é menos 8, e agora a gente vai calcular o determinante da matriz x1 e o determinante da matriz x2. Esses determinantes, juntamente com o determinante da matriz A, vão nos possibilitar encontrar os valores de x1 e de x2, tá? Como é que calculo o determinante de x1? Aqui é uma matriz 2 por 2, vou usar dp menos ds, né? Então, 7 vezes menos 3, menos 21, ok? E 3 vezes 1, 3, só que é dp menos ds, então 21 menos 3, isso vai dar menos 24. E aqui, por sua vez, né, o dx2, dtx2, ele vai nos dar 2 vezes 3, que é 6, e
2 vezes 7, que é 14. Então, 6 menos ds menos 14. Isso vai nos dar menos 8, beleza? E aí, para finalizar e aplicar sarros, o nosso valor de x1, tá? O valor da variável x1 lá, ele vai ser dado pelo determinante calculado da matriz x1 dividido pelo determinante da matriz A. Ou seja, substituindo isso em números, né, eu tenho então menos 24 divididos por menos 8, que resulta em 3. E da mesma forma, o x2, o valor do x2, vai ser encontrado quando eu calculo o determinante da matriz x2 dividido pelo determinante também da matriz A. E isso vai me dar, então, menos 8, que é o determinante da matriz x1, dividido por menos 8 também. E o resultado, então, é 1. Então, eu acabei de encontrar o sistema de solução do meu problema, que vai ser x1 igual a 3 e x2 igual a 1. Esse é o meu sistema de solução, tá? Se eu substituir lá naquele sisteminha que eu apresentei nos slides anteriores, o valor 3 no lugar de x1 e o valor 1 no lugar de x2, ele fecha aquela conta perfeitamente, tá? Então, esse é o raciocínio para o uso da regra de Cramer. Tá, professor, aqui tem duas variáveis. Se tivesse 3, a gente teria x1, x2 e x3. Teríamos um determinante a mais para calcular e depois fazer a divisão. Por que o determinante de A não podia ser zero? Por que ele não podia ser zero? Né? Essa é uma regra inicial. Se ele for zero, não tem solução única. Pode ter uma infinidade de soluções ou pode não ter solução. Por quê? Porque quando eu venho aqui, eu vou usar o DTA dividindo, certo? Então, é aqui que ele aparece, olha. É aqui que ele vai estar. Então, se ele for zero, divisão por zero, lembram? Não existe, tá? Ou, se for zero em cima também, zero dividido por zero é uma indefinição matemática, porque pode dar qualquer valor, né? Então, tem uma infinidade de valores que resultam do zero dividido por zero. Beleza, pessoal? Vamos lá então, pessoal, para mais um exemplo, né? Então, agora uma matriz 3x3, tá? E aí nessa matriz 3x3, a gente novamente tem a matriz associada incompleta, que eu vou chamar de matriz A, e essa matriz A é a matriz que tem somente os cofatores, os cofatores não, desculpa, os coeficientes, ou seja, o 1, menos 1 e 1. Na linha de baixo, 2, 1y e menos 1z, né? Então, essa é a matriz. E na terceira linha, 3, menos 1 e 2, ok? Essa matriz, ela tem exatamente esses coeficientes, esses valores, né? Que compõem os números na frente das variáveis, tá? Aqui, diferente do primeiro exemplo, aqui a gente está chamando de x, y e z. Mas a ideia é a mesma, tá? x1, x2, x3, ok? E aí, claro, para dar nome similar às matrizes, eu vou construir a matriz x, que tem relação direta com a variável x. Então, o que acontece? Eu pego lá da matriz A e tiro a primeira coluna, que é a coluna do x, certo? Que é o 1, 2 e 3. Vou retirar ela. No lugar dela, eu vou colocar o 3, o 0 e o 6, tá? E o restante da matriz continua exatamente o mesmo. Menos 1, 1, 1, menos 1 e 2, ok? Então, essa é a minha matriz relacionada ao valor x. Eu vou só construir as matrizes nessa parte, que depois eu calculo os determinantes, tá? A matriz y, ela vai fazer o quê? A mesma ideia que foi feita na matriz x. Só que ao invés de tirar aí a primeira coluna, como a gente fez aqui, e substituir pelos valores desses valores aqui, né? A gente vai tirar a segunda coluna, né? Os valores independentes do sistema, né? A gente vai tirar a segunda coluna. Então, a primeira coluna permanece exatamente a mesma da matriz A. 1, 2 e 3, que está aqui, tá? Agora, no lugar dos valores de y, a gente coloca os valores independentes, dos termos independentes. Então, é 3, 0 e 6. Só lembrando, aqui então está entrando no lugar
onde estavam os valores relacionados a y. E aí a gente continua, né, com os valores 1, menos 1 e 2, que são os valores relacionados a z e que permanecem os mesmos da matriz A. E por fim, a gente constrói então o determinante da matriz, ou melhor, constrói a matriz Z, né? E essa matriz Z vai seguir a mesma ideia da matriz X e a mesma ideia da matriz Y, tá? Então permanecem a coluna dos valores relacionados a X, que é 1, 2 e 3. Permanece também a coluna dos valores relacionados a Y, que é menos 1, 1 e menos 1. E os valores de z são substituídos pelos termos independentes, ou seja, vai entrar no lugar 3, 0 e 6, ok? E aí a gente construiu então as 4 matrizes, né? Agora o que foi substituído aqui foi a coluna z, né? Então essa é a lógica da construção das matrizes. 3 por 3, no exemplo anterior 2 por 2. Se fosse 4 por 4, seguiríamos a mesma lógica e assim por diante, tá? Então essa é a construção. No próximo slide aí a gente faz a resolução dessas matrizes. Bom, pessoal, aqui então estão replicados os determinantes, as matrizes, né, encontradas anteriormente. Agora a gente vai fazer o cálculo dos determinantes correspondentes a elas. Então, partindo primeiro da matriz A, que é o nosso ponto de partida, porque se a matriz A der zero, a gente já sabe pelo menos que esse sistema não vai ter uma solução única, né? Ele pode ter infinitas soluções ou ele pode não ter solução alguma, né? Bom, calcular determinante. Aí vocês já têm uma bagagem bastante grande de como calcular determinante. E a escolha da forma para calcular esse determinante vai ficar por conta de vocês, tá? Eu aqui particularmente, como é um determinante de matriz 3 por 3, vou estar utilizando a regra de Sarros. E aí na regra de Sarros ainda, vocês podem, relembrando, né, repetir a primeira linha e a segunda linhas, ou a primeira coluna e a segunda coluna e fazer aquele cruzamento de multiplicação. Eu vou fazer utilizando a regra de Sarros, mas lembram que em uma aula eu falei que podia fazer de uma maneira um pouquinho mais direta, sem repetir muitos números, então eu farei isso, tá? Na minha diagonal principal eu tenho aqui 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. Eu tenho menos 1 vezes menos 1 vezes 3, que dá menos 1 vezes menos 1, dá 1 positivo, vezes 3 dá 3 positivo. E tenho também 2 vezes menos 1 vezes 1. Isso dá menos 2. Isso é a minha diagonal principal, menos a minha diagonal secundária, que vai ser o quê? 3 vezes 1 vezes 1, que por sua vez dá 3. Depois, menos 1 vezes menos 1 vezes 1, que por sua vez dá 1. E, por fim, 2 vezes menos 1, que dá menos 2, vezes 2, que dá menos 4. Aí agora fazendo as continhas aqui, né? 2 mais 3, 5. 5 menos 2, 3. Menos 3 mais 1, 4. Menos 4, 0. Então 3 menos 0. E isso me dá 3. Ou seja, o meu determinante da matriz A é diferente de 0. Portanto, vai ter solução e essa solução vai ser única. Agora eu vou calcular cada um desses valores, né? Eu quero encontrar, o objetivo final aqui é encontrar o valor do x, o valor do y e o valor do z, né? Então, para isso eu vou precisar calcular cada um deles. De maneira um pouquinho mais direta, tá? 3 vezes 1 vezes 2, 6. Menos 1 vezes menos 1 vezes 6, mais 6. E 0 vezes menos 1 vezes 1 dá 0, né? Porque tem um 0 na multiplicação, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Diagonal secundária, 6 vezes 1 vezes 1, que dá 6. Menos 1 vezes menos 1 vezes 3, que dá 3 positivo. E 0 vezes menos 1 vezes 2, que dá 0. E aí, fazendo as continhas dentro dos parênteses, eu tenho 6 mais 6 mais 0, que é 12. E tenho 6 mais 3 mais 0, que é 9. Só que aí eu tenho dp menos ds. Então, 12 menos 9. O resultado aqui também é 3. Aí a diagonal, a matriz y, desculpe. Vou usar a diagonal principal ali, que dá 0. 3 vezes menos 1 vezes 3, que dá menos 9. 2 vezes 6 vezes 1, que dá 12.
menos os elementos da diagonal secundária, que também começa com 0. E aí 6 vezes menos 1 vezes 1, menos 6. 2 vezes 3 vezes 2, mais 12. Desculpe, mais 12. E aí, vou fazer as continhas dentro do parênteses, né? 0 menos 9 e mais 12 é 3. E 0 com menos 6, mais 12, mais 6. Só que é dp menos ds. Então, a gente vai ter ali menos 6. Perfeito. E aí, 3 menos 6, por sua vez, menos 3, ok? Dando continuidade, na matriz Z, a gente pega a diagonal principal, 6, menos 1 vezes 0 vezes 3, 0. Menos 2, desculpe, 2 vezes menos 1, menos 2, vezes 3, menos 6, menos os elementos da diagonal secundária, que vai ter ali 3 vezes 1 vezes 3, que é 9. E a gente vai ter menos 1 vezes 0 vezes 1, que é 0. E a gente vai ter 2 vezes menos 1, que dá menos 2, vezes 6, que dá menos 12. No primeiro parênteses, 6 mais 0 menos 6 dá 0. Aí, menos 9 mais 0 é 9, 9 menos 12 é menos 3. É menos 3, tá? E 0, menos com menos é mais, 0, então mais 3, 3. Então a gente encontrou aqui os valores do determinante de A, do determinante de X, do determinante de Y e do determinante de Z. E agora, com esses valores, a gente vai poder calcular o X, o Y e o Z, beleza? Bom, pessoal, só finalizando então aquela questão ainda para encontrar os valores de x, y e z, né? Então a gente já calculou o determinante de A, que lembrando, é 3, e por sua vez é 3, que vai ser substituído aqui, certo? Então o valor de x, ele é dado pelo determinante daquela matriz que a gente chamou de x, determinante da matriz x, dividido pela matriz inicial A. Então é 3 divididos por 3, se vocês relembrarem o valor encontrado ali, né? O valor de y é o determinante da matriz y dividido pelo determinante da matriz A, ou seja, menos 3 sobre 3, e isso vai resultar em menos 1. E o determinante da matriz, ou melhor, o valor de z é o determinante da matriz z dividido também pelo determinante da matriz A, e a matriz z também resultava em 3, portanto, o resultado final do z é 1 também, tá? Então, o conjunto solução desse sistema é o seguinte: x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 1 também. Se vocês substituírem esses valores lá no sistema original, vocês vão verificar que esses valores satisfazem o sistema, tá? Então, essa é a aplicação da regra de Cramer, tá? Transformar tudo para matrizes, calcular os determinantes e com os resultados dos determinantes encontrar os valores das variáveis, nesse caso aqui, x, y e z. Beleza, pessoal? Vou tratar mais dois exemplos de casos particulares, porque eu falei em todo momento que não é interessante, ou melhor, não tem solução, ou tem infinitas soluções, quando o determinante de A dá zero. Então, vou trazer alguns exemplos quando o determinante de A dá zero para a gente poder tratar, beleza? Bom, como dito já anteriormente, então a ideia aqui é tratar uma situação diferenciada, tá? Onde a gente já imagina, né? Eu já tinha citado, que o determinante de a esperança é que dê zero, né? Então, da onde saiu essa matriz A? É o x que vale 1, o y que vale 1 na primeira equação. Melhor, não é que vale, é o x, temos 1x, temos 1y na primeira equação, e na segunda equação temos 2x e 2y, por isso que a gente tem essa matriz A. A matriz x e a matriz y foram substituindo, né, a coluna do x pelo 8 e o 16, e a coluna do y pelo 8 e o 16, assim em cada uma das matrizes, né?
Bom, dando sequência então, calcular o determinante da matriz A é 1 vezes 2, que dá 2, menos 2 vezes 1, que dá 2 também. E aí a gente tem que 2 menos 2 é 0. Portanto, o determinante da matriz A vale 0. Então, automaticamente, alguma coisa que a gente já pode constatar. Ou que a matriz não possui solução, que o sistema não possui solução, ou que ele possui solução, porém é indeterminado, ou seja, possui várias soluções, infinitas soluções. Então vamos verificar em qual, classificar, né, em qual dessas situações esse sistema se enquadra. Se é um sistema possível, porém indeterminado, ou se é um sistema impossível, né? E aí a gente vai estar enquadrando. Claro que se o zero se o resultado aqui de DTA fosse um número diferente de zero, eram os exemplos que a gente fez anteriormente, que aí a gente tem sistemas possíveis e determinados. Eles resultam em um único valor para cada variável. Aqui a gente pode ter situações diferentes. Bom, dando continuidade, vamos lá calcular o determinante da matriz X, que vai ser dada por 8 vezes 2, que é 16, menos 16 vezes 1, que é 16, e isso dá 0. Vamos fazer a mesma coisa para o determinante da matriz y, né? Aí a gente tem o que aí? 1 vezes 16, que é 16, e 2 vezes 8, que é 16. E aí fica 16 menos 16, que também é 0, ok? Portanto, se a gente fosse calcular o valor de x, que seria dado pelo determinante da matriz x dividido pelo determinante da matriz A, e também fôssemos calcular o valor de y, que seria o determinante da matriz y dividido pelo determinante da matriz A, nós teríamos aqui a seguinte continha a ser realizada: 0 dividido por 0. E aqui também, 0 dividido por 0. Ah, professor, não existe divisão por zero, certo? Quase certo. Não existe divisão de número diferente de zero por zero. Porém, 0 dividido por zero é uma coisa um pouco estranha, né? Quanto é 0 dividido por zero? Se a gente parar para pensar, é encontrar um número que vezes zero dá zero. E aí, que número poderia ser? Qualquer número, né? Qualquer número vezes zero dá zero. Portanto, essa conta aqui, 0 dividido por zero, ela é considerada ou chamada de indeterminação matemática, tá? Então, é uma indeterminação. Então, é um valor indeterminado. Ele existe, pode ser um valor, mas não está aqui bem claro qual é. Ele não é único. Quando isso acontece, significa que esse sistema ele também possui várias soluções, mas não é única. Exemplo, se a gente pega x valendo 4 e y valendo 4, resolve o sistema, né? Porque 4 mais 4 dá 8, 2 vezes 4 é 8, e 2 vezes 4 é 8, e 8 mais 8 é 16, certo? Certo, perfeito. Então, quer dizer, esse sistema tem solução e é uma solução, certo, professor? Não, errado. Porque outras soluções são possíveis. Eu vou citar mais uma aqui, ó, rapidamente, tá? No lugar desse 4, se a gente estabelece um valor de 2, aí obviamente o outro valor muda também, né? Mas 2, opa, só a caneta, 2 mais o que vai dar 8? 2 mais 6, né? Então, se o x vale 2, o y vale 6, fecha na primeira equação. Será que fecha na segunda também? Bom, a gente teria aqui 2 vezes 2, que é 4, e 2 vezes 6, que é 12. E quanto é 4 mais 12? Ah, 16, fecha também. Então, quer dizer, eu coloquei 4 e 4 foi solução. Coloquei 2 e 6 foi solução também. Exatamente, esse sistema é considerado um sistema possível, tem soluções, porém essas soluções são indeterminadas. Então é um sistema possível e indeterminado, tá? Tem infinitas soluções, mas ela não existe uma única solução. Então ele é um sistema possível, porém indeterminado. A solução não é única. Perfeito? Vamos lá então para mais um exemplo de um sistema aqui que vai acontecer alguma coisa relativa à classificação, né? Um exemplo direto que a gente já sabe que provavelmente o determinante da matriz A vai dar zero, então vamos fazer o cálculo dele ali. As matrizes da mesma forma foram construídas daquele jeito, considerando o valor na frente do x, 1, e na frente do y, 1,
E na segunda equação, menos 1 e menos 1. Aqui na coluna x foi substituídos os valores da igualdade, 10 e 10. E aqui na coluna y esses valores foram substituídos, né? 10 e 10, beleza? Fazendo o cálculo determinante da matriz A, menos 1 vezes menos 1, né? Menos 1. E menos 1 vezes menos 1, menos 1 também, só que é dp menos ds, né? Então, menos 1, menos, menos 1. E aí, menos e menos aqui vai resultar em mais, menos 1 mais 1, 0. Já imaginávamos isso. Beleza, até aqui tudo bem. Eu sei que o sistema pode ser possível e indeterminado, ou talvez ele seja impossível, né? E aí a gente vai calcular os determinantes da matriz x e da matriz y para ver qual é a situação de fato que ele se enquadra, né? Aí, multiplicando aqui 10 vezes menos 1, eu chego em menos 10. dp, deixa eu só melhorar esse zero aqui. Eu chego em menos 10, né? Menos 10. Menos o ds. E o ds vai ser o quê? 10 vezes menos 1, tá? Então, menos 10 positivo. E aí, 10 negativo com 10 negativo, menos 20, certo? Aqui, a conta é praticamente a mesma, né? 1 vezes 10, 10, só que aí muda um pouquinho a questão de sinais. Menos 1 vezes 10, menos 10. E aí, então, eu tenho aqui menos e menos mais 10, que é 20 positivo. E aí, quando eu vou para o cálculo do valor do x, onde eu teria que dividir o determinante da matriz x pelo determinante da matriz A, e também vou para o cálculo do determinante de y dividido, eita, vamos lá, o y está difícil hoje, quer dizer, nada ficou fácil até agora com essa caneta digitalizadora aqui. O y dividido pelo determinante da matriz A, eu vou ter a seguinte expressão, né? Menos 20 dividido por 0, e também vou ter 20 dividido por 0. Lembrando, divisão por 0 de um número que não é 0, o que a gente acabou de falar aqui? Não existe esse valor, certo? Portanto, tanto uma equação aí quanto a outra, elas não existem, certo? Beleza, então não existe solução. Se não existe solução, esse nosso sistema ele é impossível, tá? Então, sistema impossível, SI. Lembrando, os primeiros exemplos eram sistemas possíveis e determinados, ou seja, SPD. O exemplo anterior era um sistema possível, porém indeterminado, não existia um único valor para ele. Então, SPI. E aqui é o nosso sistema impossível, portanto, SI. Beleza, pessoal? Ficando por aqui, eu gostaria muito que vocês refizessem para essa semana essas equações e mais essa utilização da regra de Cramer, né? E mais na sequência a gente vem com alguma atividade aí para complementar esse conteúdo. Joia? Valeu, um abraço a todos e até a próxima aula.